Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvece Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 2 de dezembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Jesus gosta dessa palavra pequeninos. Pode ver que o tempo todo ele está cercado de gente sem grande expressão social do seu tempo. Pobres, doentes, mulheres, crianças, sofredores de todos os tipos. Eles são os pequeninos. Quase toda a atividade de Jesus ocorreu na periferia do mundo judaico, na Galileia, no norte do país, terra de agricultores, de artesãos, de pescadores, moradores de vilas e pequenas cidades. Em Jerusalém, capital da Judéia, Jesus ia, basicamente, nas grandes romarias. Então, os grandes, os importantes, os ricos, tinham mais dificuldade de acolher o reino de Deus. Basta lembrar aquele episódio do encontro com o jovem rico e o comentário que Jesus fez em seguida: como é difícil o rico entrar no reino de Deus. A Nicodemos, um membro importante do Sinédrio, que procurou Jesus à noite, ele explicou que ele precisava nascer de novo, renascer do alto. Muitas vezes disse aos discípulos que só dava para entrar no reino de Deus quem fosse como as crianças, isto é, quem se tornasse como os pequeninos ou fosse solidário com eles. E na palavra de hoje, Jesus está em oração. Ele está louvando o Pai porque o reino está sendo revelado aos pequeninos. Igualmente o louva porque, revelando o reino a uns, o Pai o esconde a outros, os sábios e entendidos. E o que está havendo com os sábios e entendidos, isto é, com os estudados, os professores da lei, os que se sentem conhecedores da palavra de Deus? Eles fecharam o coração. Não conseguiram ver em Jesus de Nazaré a revelação do Pai amoroso e fiel que fez aliança com Israel. Encheram o peito de presunção de que já sabiam de tudo. Encheram o peito de inveja, sentindo-se ameaçados pela popularidade de Jesus, pelos seus ensinamentos e seus milagres. Embora Jesus pregasse para todo mundo, a todos procurasse iniciar no reino de Deus, via-se cercado de gente simples e pobre, pescadores, sofredores. E os grandes também se aproximavam, mas quase sempre para censurar, para tentar coibir a sua palavra,
para desafiá-lo. Os grandes tentavam desmoralizar o ministério de Jesus ou encontrar algum motivo para denúncias e perseguições. Os grandes fecharam o coração, mas os pequenos abriram-se à obra de Deus. É o que Jesus está vendo e por isso ele está louvando o Pai. Então, Jesus rezando publicamente, louvando o Pai, porque Deus estava revelando o reino aos pequeninos e o estava revelando por meio do Filho. Em Jesus, reconhecemos a bondade e a misericórdia do nosso Deus, atuando em favor do seu povo. Os grandes fecharam o coração. Os grupos do poder rejeitaram Jesus. Os pobres e os pecadores aproximaram-se dele, acolhendo o reino que ele anunciava. A lógica de Jesus é a lógica do Pai. Ele escolhe os pequenos. E a lógica de Jesus deve ser a nossa também. Então, valorizemos os pequenos. O reino é deles. No Sermão da Montanha, Jesus disse: felizes os pobres, porque o reino de Deus é deles. Então, tornemo-nos pequenos. Sejamos solidários com eles, se quisermos ter parte no reino de Deus.